Perdida. Um amor que ultrapassa as barreiras do tempo. Autora Karina Ricci. Capítulo 37. Encontrei-me com Ian no estábulo. Storm já estava selado e pronto para o passeio. De repente minha coragem vacilou. Storm era grande e assustador demais. Vi um sorriso desafiador se espalhar pelos lábios de Ian. E então me apoiei em seu ombro e subi, colocando um pé no estribo toda desajeitada. Ian montou com a elegância de quem fazia isso desde os 2 anos de idade. Storm se comportou como um verdadeiro cavalheiro, trotando suavemente, me deixando mais à vontade depois de alguns minutos, e os braços de Ian, firmes em minha cintura, me mantiveram no lugar. «Para onde estamos indo?» perguntei quando não podia mais ver a casa, apenas mata e árvores. «Não sei bem. Por ora, Storm apenas me permite montá-lo, mas ainda é ele quem decide para onde ir.» Eu ri. Muito útil ter um cavalo que não obedece aos comandos. Foi muito útil na noite de sábado. Ele não sorriu. Não achava engraçado. Alisei a crina de Storm. Valeu pela ajuda, amigão. Sussurrei para o cavalo. E obrigada por não ter derrubado Ian. Dessa vez, Ian riu. Depois de um tempo, comecei a reconhecer o caminho e soube para onde Storm estava me levando. Exatamente para o mesmo lugar onde me encontrou no sábado, para minha pedra. Paramos um pouco mais adiante, debaixo da árvore. Acho que aqui é, de alguma forma, o nosso lugar, eu disse depois que Ian soltou a rédea e Storm saiu trotando feliz. De alguma forma, ele concordou. Ele apoiou as costas na árvore e eu me sentei ao seu lado. Sabia que gosto muito deste vestido? Ele disse me encarando com um sorriso no rosto. Eu usava o vestido vinho que tinha a cicatriz das linhas de Madalena na bainha, fechando o buraco que abri quando tentei sair do estábulo alguns dias atrás. Obrigada, eu disse numa mistura de embaraço e prazer. Ele tocou minha testa. Depois suspirou aliviado. Eu estou bem, Ian. Pode parar de se preocupar, por favor? Resmunguei. Desculpe-me, mas não posso. E me lançou um olhar que implorava compreensão. Eu ri. Peguei minha bolsa e mostrei a ele as coisas que tinha comigo. Algumas delas Ian já tinha visto naquele dia em que lhe dei a caneta, mas dessa vez expliquei para que serviam. Maquiagem, as chaves de casa e o maldito sachê de ketchup. Rasguei a embalagem, coloquei um pouco no dedo e ofereci. Prove. Estiquei o dedo. Ele não hesitou. Rapidamente pegou minha mão e levou meu dedo à boca. Claro que todo o meu corpo acordou de imediato com o contato. É meio doce e azedo. Fica gostoso em sanduíches e eu amo com batata frita. Ficou gostoso com o dedo também, disse ele brincalhão. Eu ainda ria quando peguei o celular. Era isso que eu queria mostrar a ele, mais que qualquer coisa. Meu celular. Estiquei a mão. Ele pegou o pequeno retângulo reluzente. Seu rosto ficou muito sério. Ian virou o aparelho muitas vezes nas mãos, analisando cada linha, cada detalhe. Foi isto que a trouxe aqui? Essa coisa minúscula? Assenti ainda o encarando. Ele me devolveu o aparelho com cuidado. Serei eternamente grato a ele, então. E de repente me dei conta de que eu também estava agradecida a ele, agradecida pela confusão em que tinha me metido, agradecida por tudo que passei ali por culpa dele. Ele me trouxe até Ian. Eu não sei mais o que esperar, Ian. A última mensagem dizia para que eu ficasse preparada. Acho que estou perto. Terminei sussurrando. Ele entendeu o que eu quis dizer no mesmo instante. Talvez signifique outra coisa, talvez seja... Ele se interrompeu, os olhos brilhando de ansiedade, tentando encontrar uma explicação lógica e miraculosa. Qualquer explicação que não fosse você está voltando para casa. Seja? Instiguei, desanimada. Você não encontrou o que procurava, ele disse firme. Não encontrei a outra pessoa, é diferente, retruquei. O que quer dizer? Quando ela me ligou, disse que eu teria que encontrar o que procurava e me conhecer de verdade para poder voltar. E acredito que as duas coisas já aconteceram. Eu baixei os olhos. Não queria pensar em ir embora, não agora, nem nunca. E o que você procurava?
Perguntou Ian. Levantei os olhos e o encarei por um tempo. Como demorei tanto para perceber que aqueles olhos eram a porta de entrada para minha felicidade. Por que não vi logo de cara que Ian era meu? Você, eu disse, e voltei a olhar para o aparelho. Parece maluco, mas eu procurava por você, sem saber disso. Ouvi Ian suspirar ao meu lado. Deve estar enganada. Se você precisa encontrar algo para poder voltar para o seu tempo, como eu posso ser a sua resposta? Não há sentido em me encontrar para depois me deixar. Sua voz, profunda e melancólica, cravara uma estaca em meu peito. Ele sofreria muito se isso acontecesse. Eu tinha que ficar ali de alguma forma, nem que eu tivesse que enganar pessoalmente aquela vendedora. É claro que, para isso, eu teria que encontrá-la primeiro. Já pensei nisso também, falei. E também acho que não faz sentido, mas eu sinto, nem sei te explicar como, que é por você que eu procurava. Não agora, não apenas aqui, Ian, mas desde sempre. E eu nunca encontrei nada porque você estava um pouquinho fora de alcance. Brinquei, querendo tirar a tristeza de seus olhos. Quase deu certo. Ele tentou sorrir um pouco. É engraçado, eu sinto o mesmo que a esperava. Naquele sábado, quando eu voltava de viagem, me sentia tão nervoso. Pensei que fosse por deixar a Elisa tanto tempo sozinha, mas então eu a encontrei e quando a vi pela primeira vez, minhas mãos começaram a suar e eu não conseguia pensar com clareza. Eu sabia que não tinha sido a única a me sentir estranha naquele dia. Foi como se eu já te conhecesse, não é estranho? E você ainda estava usando essas roupas antigas e carruagens passavam pela rua. Se você tentasse me jogar no manicômio naquele dia, acho que eu te apoiaria. Estava tão desnorteada que me perguntei muitas vezes se não tinha perdido o juízo. O quase sorriso aumentou um pouco. Ainda não dava para dizer que era um sorriso, mas era um começo. Mas as minhas roupas eram apropriadas, senhorita. E eu também me senti estranho. Assim que desci do cavalo para ajudá-la e vi seus olhos pela primeira vez, eu soube que estaria perdido se permanecesse ao seu lado por muito tempo. E quando finalmente consegui persuadi-la a aceitar minha ajuda, você ameaçou quebrar meu nariz. O sorriso que eu estava esperando deu as caras. Naquele instante eu soube que estava presa a você, que não haveria retorno e eu nem mesmo sabia o seu nome. Bem que eu desconfiei que não havia necessidade de me apertar daquela forma. Tentei parecer furiosa, mas não fui capaz. Ouvi-lo dizer que me queria desde que nos conhecemos me lançou num espiral de êxtase e felicidade quase tão prazerosa quanto o sexo. Bem, talvez seja um pouco exagerado comparar com sexo, mas foi uma sensação boa pra caramba. Ian deu risada. Perdoe-me por isso, mas minhas mãos teimavam em me desobedecer. Vou pensar nisso, falei brincando. Eu queria te mostrar como funciona um celular. Não este, mas um celular normal. Sabia que se pode armazenar livros dentro deles? Livros? Mas é tão pequeno. Eu sei, é incrível tudo que esses monstrinhos são capazes de fazer. Eu ainda prefiro ler o livro de papel, mas é prático ter um à mão numa fila, num consultório médico ou no ônibus. Mas o que eu realmente queria te mostrar são as músicas de que gosto. Tenho centenas delas. Tenho certeza que você gostaria de algumas também. Parei de falar no momento em que a tela do celular se acendeu. Ian se assustou e recuou um pouco. Não era uma mensagem dessa vez. Ir para a música em reprodução? Apertei a tela sem entender. Calma, Ian, não se assuste. A pasta de música se abriu e só havia uma música na lista. Está me deixando te mostrar uma música? Isso não tinha acontecido antes. O que estava acontecendo agora? Apertei o play. Mal a música começou e Ian se encolheu. Pausei. Ian, não se assuste, é apenas uma gravação. É possível gravar o som de um show ou de uma ópera, igual àquela que você me levou. Assim dá para ouvir a música sempre que tiver vontade. Não sei te explicar como funciona o mecanismo da coisa, mas não tenha medo. É apenas um som. Confie em mim. Ele me encarou por um momento e depois relaxou, só um pouco. Lembra da música que tentei cantar para você depois que nós... Com muita clareza, ele respondeu de pronto. Claro que se lembraria. Os momentos perfeitos que passamos juntos não eram importantes apenas para mim. Ele relaxou um pouco mais.
Estive pensando muito nela, sobretudo enquanto estive doente. Não me lembro de todos os versos, mas acho que consigo me recordar de grande parte. Pois é, aquela música que está aqui é a única que posso acessar. Levantei o celular e queria muito que você ouvisse como ela realmente é. Posso te mostrar? Ele continuou me encarando, mas assentiu devagar. Apertei o play. A música suave e harmoniosa, apenas violão no começo, depois o piano e o violino, doce e quase melancólico, se juntaram. Preencheu o silêncio. Observei a reação de Ian, que de início ficou de boca aberta. Depois, conforme a música continuava suave e alegre, me surpreendeu sorrindo para mim, aquele sorriso de tirar o fôlego. Levantou-se apressado, se inclinou e me estendeu a mão. Me daria a honra? Agarrei sua mão sem pestanejar, deixando o celular sobre a bolsa. Posso te mostrar como se dança no futuro? Perguntei ansiosa. Por favor. Ele sorriu e abriu os braços. Peguei suas mãos e as envolvi em minha cintura. Aproximei-me mais dele, passando os braços em seu pescoço. Ele, instantânea e instintivamente, me apertou um pouco mais. Encostei o rosto em seu queixo e ele, notando o que eu queria, se curvou de leve para que seu rosto colasse ao meu. Apesar de a música ser um pouco baixa para dançarmos tão grudados, não me importei com esse detalhe. Agora, um de cada vez, sussurrei, movendo os pés. Ele me seguiu com facilidade e elegância, como em tudo que fazia. Meu corpo pinicava de contentamento por estar em seus braços outra vez. Seu cheiro e sua respiração em minha orelha me deixaram um pouco tonta. Gosto desta dança, ele murmurou depois de alguns instantes me abraçando mais forte. Gosto muito, realmente. Sorri de olhos fechados. Nunca havia sido tão feliz em toda a vida. Abracei-o mais forte, desejando que o tempo parasse, que a vida não seguisse em frente, que nossa dança nunca terminasse. Sofia, tenho que falar com você. Pretendia ter essa conversa depois que o baile terminasse, mas as coisas não saíram como eu esperava, ele disse com a voz muito séria. Lembrei-me de que ele havia dito alguma coisa a respeito, mas tanta coisa aconteceu depois que acabei me esquecendo. Tudo bem, tem algo errado? Sim e não, ele disse inseguro. Levantei a cabeça para vê-lo. Não entendi, Ian. Você sabe como me sinto, não sabe? Com relação a você? Seus olhos negros e intensos me amoleceram os ossos. Acho que sei, murmurei. É claro que não dava para ter certeza. Não se tem certeza de nada quando se está apaixonada. A voz de Nina ecoou em minha cabeça de repente. Lembrei que discuti com ela na época. Agora eu sabia exatamente o que ela quis dizer. Não dava para ter certeza de nada além do amor louco que eu sentia por ele. Eu a amo, Sofia. Vou amá-la para sempre. Não tenho mais escolha. E sorriu um meio sorriso. Mas acho que você deixou bem claro que me odeia. Seu rosto ficou brincalhão, mas eu vi a dúvida real em seus olhos. Você sabe que eu te amo. Loucamente, desesperadamente. Ian sorriu, fechando os olhos. Sua testa grudou na minha. Dançamos um pouco mais. A música recomeçava mais uma vez. Então, ele continuou nervoso. Vamos imaginar por um momento que você possa ficar aqui, se quiser. Tudo bem, concordei. E que quisesse viver aqui para sempre, disse apreensivo. Comecei a ficar ansiosa também. Não entendo aonde você quer chegar, eu disse sinceramente. Imaginando que isso fosse possível, você poder e querer ficar aqui, e desconsiderando o fato de que me conhece há pouco mais de 10 dias, você... Ele parou de dançar, me observando com intensidade. Eu? Sofia, acredita que eu posso fazê-la feliz? Sua voz estava distorcida de ansiedade. Sorriu um sorriso enorme. Muito feliz. A garota mais feliz do mundo. Era meio clichê dizer isso, mas era a mais pura verdade. A garota mais feliz de qualquer século. Poderia ser feliz aqui? Indagou o cético. Pensei que detestasse esse lugar. Detestava,
concordei. Mas minha perspectiva mudou muito depois que te conheci melhor. Não é mais tão ruim assim. Ele sorriu, mas ainda estava apreensivo. Então, se pudesse ficar comigo, se pudesse ser minha por toda a vida, se... Vi a expectativa em seus olhos, vi o brilho intenso que eles emanavam e o amor sincero que sentia por mim. Vi que não era apenas paixão, coisa de momento, que sua alma me pertencia, assim como a minha já pertencia a ele, e que seria assim para sempre. Sim, respondi antes que ele pudesse dizer as palavras e tornar tudo real. Como poderia dizer não a ele? Tampouco poderia dizer sim. Eu ainda não tinha ideia de como me manter ali. Não podia permitir que ele me pedisse com todas as palavras para depois... Se eu pudesse, seria sim. Era minha única resposta. Se. Apenas se. Minha visão ficou turva pelas lágrimas e não pude ver quando sua boca me capturou num beijo desesperado. Respondi com a mesma paixão, como se minha vida dependesse daquele beijo. E eu me apertava tanto que pensei que pudesse quebrar alguma coisa dentro de mim. Era como se tentasse me segurar ali apenas com a força de seus braços. E eu queria, desesperadamente, que ele fosse capaz disso, que não me deixasse voltar, porque eu já estava em casa. Estava exatamente onde deveria estar. Pensei com tristeza. Ela havia dito isso, que eu estava onde deveria estar. E, sem poder esclarecer nem para mim mesma, eu soube que havia chegado ao fim da jornada. Eu teria que agir rápido. Estava tão absorta que não notei quando a música parou, mas o barulho seguinte me trouxe de volta à terra. Uma nova mensagem. Olhei para Ian, alarmada. Seus braços se contraíram em minha cintura. Storm se aproximou, relinchando muito. Parou a poucos metros de onde estávamos. Olhei para Ian sem entender qual era a do cavalo. O celular vibrou outra vez. Acho que isto o assustou. Ian disse também confuso, indicando o aparelho com a cabeça. Olhei para o cavalo, que me encarava como se fosse gente, de forma intensa e apavorante. Melhor ver o que é de uma vez. Eu não queria ler. Não queria saber o que estava escrito. Queria fingir que a porcaria do celular não existia. Ele vai continuar vibrando até que eu leia o que está escrito. Suspirei, infeliz. Ian me olhava assustado, perturbado. Toquei seu rosto e beijei seus lábios com delicadeza. Depois me soltei de seus braços relutantes e caminhei até onde estava o aparelho. Apertei ler mensagem. Jornada concluída com sucesso. Não! Gritei, me virando para Ian, que correu ao meu encontro, mas era tarde demais. A luz branca me cegou, envolvendo tudo ao meu redor com sua força ofuscante, levando tudo embora.